Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa tarde. Esperar o pessoal entrar. Olá, boa tarde! Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Me responde aí, por favor, o som está bom? Oh, coisa boa! Seja muito bem-vinda. O volume está bom para vocês? Boa tarde. Fala que eu te escuto. Muito boa tarde, ótimo. O volume está bom? Então vamos lá, dar início à nossa tarde maravilhosa de sábado. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Já estava com saudade. A semana passa muito rápido e quando a gente menos espera, chegou o sábado. E eu espero esse dia com muita ansiedade, mas uma ansiedade boa, vontade que chegue logo para eu encontrar com vocês aqui. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Boa tarde, bom sábado. Eu vou me apresentar para aqueles que porventura não me conheçam ou que venham assistir depois. Eu me chamo Maria, eu sou contadora de história profissional. Você está aqui no perfil Maria Conta Contos. Aqui todo sábado às 2 da tarde, horário de Brasília, eu entro ao vivo com uma temática normalmente voltada para nós refletirmos sobre o valor da contação de história na vida das crianças, voltado para o professor da educação infantil, porque o meu intuito é fazer com que você, que é o profissional da educação, principalmente na parte da educação infantil, sinta-se acolhido e venha a desenvolver a sua habilidade como contador de história. Então, esse é um pequeno resumo de quem sou eu. Sou muito orgulhosa daquilo que eu faço, orgulhosa no sentido bom, no sentido de que eu vejo esse trabalho como um trabalho de muito valor, um trabalho que realmente nós precisamos fazer com que mais pessoas venham a conhecer, porque é necessário que a criança tenha esse contato com a contação de história. Então eu me disponho aqui todo sábado a trazer informações e sempre com história no final, claro. E antes que nós comecemos a nossa live propriamente dita, eu gostaria de pedir para vocês tá vendo esse aviãozinho aí do ladinho, lá embaixo? Envia para 2 amigos que seja, porque assim entra mais gente para assistir, mais gente começa a compreender o valor da contação de história e o nosso perfil aqui vai crescer, porque ao entrar mais gente vai entender o valor disso que eu faço todo sábado e vai me motivar a trazer sempre mais conteúdo, mais estudos, mais histórias. E é isso aí, a gente se ajudando fica tudo muito mais fácil. Então envia esse aviãozinho aí para 2 amigos, chama 2 pessoas e aí nossa tarde vai ficar maravilhosa. Então, dito isso, eu vou fazer o mesmo que eu pedi para vocês. Eu vou enviar aqui para algumas pessoas. E aí, vamos ver quem vai entrar após receber essa chamada. Eu, de antemão, agradeço a todos vocês que estão aqui comigo. É sempre muito bom estar com vocês. E vamos chamar o pessoal.
Vamos ver quem vai entrar. Ok, eu fiz a minha parte. E você? Já fez a sua? Oh, coisa boa ter vocês aqui. Então vamos lá, dar início à nossa live. Boa tarde família virtual. É sempre bom estar com vocês. Eu chamo vocês assim porque para mim vocês realmente é como se fosse parte da minha família. Família virtual sim, porque vocês estão aí do outro lado, nós não estamos em contato físico, mas com certeza a energia chega até mim. Eu sou muito grata pela presença de cada um, por cada vida que se dispõe a me ouvir nos sábados. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, então me dá 40 minutinhos da tua atenção e eu garanto que você não vai se arrepender, porque quem aprende não depende. E a partir do momento que você coloca em prática aquilo que aprendeu, aí a situação muda. Por que eu estou falando isso? Eu de formação sou pedagoga. E como pedagoga, muito cedo eu descobri que a contação de história, ela servia para várias coisas. Não só para entreter. Também, mas ela servia para várias outras coisas. E eu descobri isso por um acaso. Eu comecei a ouvir história quando eu ainda era criança, contada pela minha mãe, como eu já relatei aqui algumas vezes. E aí, quando eu cresci, que eu decidi qual era a profissão que eu queria para mim, eu me vi em sala de aula com bebês. E eu lembro bem que na primeira vez que eu assumi uma sala de aula como professora, eu tinha uns 10 bebês de 1 ano e meio cada. E eles começaram a chorar e eu também. Porque eu não sabia o que fazer. Eu não me sentia preparada. Então, o tema que eu trago hoje aqui para vocês é como aproveitar melhor a contação de história em sala de aula. O que a gente pode fazer para aproveitar, tirar proveito da contação de história. Olha que tema legal. Inclusive eu fiz até um Reels essa semana, ontem, mais precisamente, que fala sobre isso. Porém, é um vídeo muito curtinho que não dá para abordar de forma aprofundada aquilo que eu tenho para dizer aqui para vocês. Mesmo numa live de 40 minutos não dá, porque a contação de história, gente, ela permeia as nossas vidas. Não só para a criança, mas para o adulto também. Eu, quando comecei a contar a história aqui, a minha intenção era contar para a criança. E eu até fiz isso algumas vezes. Mas com o passar do tempo, eu percebi que se eu conseguisse atingir o coração dos adultos, com certeza mais crianças seriam impactadas por essa arte milenar que é a contação de história. Por quê? Porque normalmente a pessoa que me assiste aqui, ela tem contato com uma criança, seja como for. Às vezes é filho, aluno, sobrinho, neto. Então eu decidi começar a despertar em vocês que me acompanham nas redes sociais o interesse pela contação de história. Porque o meu desejo, o meu grande sonho é fazer com que as pessoas compreendam o valor dessa arte e coloquem em prática. Então, eu comecei a trazer alguns assuntos pertinentes à contação de história e eu comecei a demonstrar para vocês, nas lives que eu faço aqui aos sábados, como trabalhar a contação de história. Não só com a criança, mas também com o adulto. Não só em sala de aula, mas na vida como um todo. E olha como é interessante. A contação de história é algo que, desde que nós nos conhecemos como gente, a partir do momento que, ou melhor dizendo, é algo que dentro do ventre da nossa mãe, ela já pode ser trabalhada. E aí, quando a gente começa a tomar conhecimento de mundo, enquanto ser humano, que a gente começa a compreender
o uso das palavras, compreender o sentido delas. Quando nós começamos a fazer uso das palavras, aí a contação de história ela vai automaticamente transformando as nossas vidas e se transformando através de nós. Quando nós conversamos com alguém ao telefone, nós estamos contando uma história. Quando nós tentamos vender um produto para um cliente, a gente pode fazer uso da contação de história. Se a gente quiser passar um conteúdo em sala de aula, a contação de história pode te auxiliar nisso. Se você quiser ensinar algo à criança, você pode usar a história, contar uma história como um alicerce, como um preparo para aquele algo que você está querendo passar. Se uma criança pela qual você é responsável, seja você familiar daquela criança ou um professor, se a criança está passando por alguma dificuldade, você pode usar a contação de história para aliviar aquela tensão. Por exemplo, na sala de aula, tiver acontecendo casos de bullying, você pode usar a contação de história para dissolver aquela problemática. Então, assim, a contação de história parece algo mágico para mim. É tão maravilhoso que eu decidi que eu queria viver de contar a história. Aí você do outro lado pode dizer assim: Maria, você vai passar fome. Viver de contar a história? Pois se eu te disser que o salário base do contador de história é muito bom. Eu conheço alguns contadores de história que vivem muito bem dessa arte. Então, assim, valorize, porque não é só você pegar um livro e ler. A contação de história ela é muito mais ampla. Ela é muito mais poderosa do que simplesmente ler um livro. Ler é maravilhoso. E eu aconselho, se você deseja ser um contador de história, ou se você deseja aprender a contar história para usar dentro da sua profissão, na sala de aula, com seus alunos ou onde quer que seja, eu te aconselho, antes de qualquer coisa, ler, a leitura. Porque a partir do momento que você se debruça sobre os livros, você vai descobrindo novos mundos. Você vai mergulhando em várias situações, em várias histórias. Você vai aprendendo com a história de outras pessoas. E aí você começa a tomar gosto por determinado tipo de leitura. Quando a pessoa lê, quando ela tem o hábito da leitura, ela se torna mais interessante. Ela se torna alguém que é gostoso de conversar, porque ela tem assunto, ela tem argumento. Assim é o contador de história. Ele tem algo mágico, ele tem algo de misterioso. Você nunca sabe qual é a próxima palavra que ele vai usar, qual é a próxima deixa. Contação de história, eu costumo dizer que é um ato de amor, porque quando você se dedica a essa ação, parar o seu tempo para contar uma história a alguém, quando você faz uso do jogo das palavras para encantar um coração, você está tocando na alma daquela pessoa. É um ato de amor. E, consequentemente, transforma vidas. Aqui mesmo, no perfil Maria Conta Contos, eu já recebi vários relatos de pessoas que me procuram no privado e me diz: Maria, aquela história que você contou me fez refletir, me fez chorar, me emocionou. A partir do momento que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a descobrir qual era o caminho que eu queria seguir. Ah, Maria, eu tinha vergonha de contar a história, mas hoje eu desejo aprender para contar para o meu neto. Ah, Maria, como é que escreve um livro? Ah, Maria, como é que faz vozes de personagem?
as expressões corporais, faciais que você usa para contar a história? Tem algum segredo para memorizar a contação de história? Então, gente, a contação de história é algo muito amplo, que por mais que eu queira, eu não conseguiria passar tudo que eu sei em uma live de 40 minutos. Aí a gente vai dando pinceladas e como uma massagem na alma, eu venho mostrando para vocês devagar o quanto é gostoso essa arte, o quanto é prazeroso essa arte da contação de história. Um palestrante que sobe em um palco e vai fazer uma palestra, ele nada mais é do que um contador de história. Ele vai, sobe ali e vai tocar corações, contando a história dele, relatando fatos. Então, por que não utilizar isso em sala de aula? Como você tirar proveito disso em sala de aula? Eu vou dar um exemplo para você, professora, para você, professor, que está me assistindo, um exemplo, uma das formas que eu usava a contação de história em sala de aula. Digamos que eu quisesse trabalhar, por exemplo, eu trabalhava com a educação infantil, trabalhar uma determinada letra. Digamos que dentro do alfabeto eu precisava trabalhar a letra A. Aí eu procurava um livro, olha que interessante, eu procurava um livro que tivesse como título a palavra principal com a letra A. Durante a minha semana, durante o processo de planejamento da minha aula, eu ia lendo aquele livro para me aprofundar naquilo que o escritor quis contar, quis passar. E aí eu lia para as minhas crianças. Digamos que tivesse como título Avião, só um exemplo. Então eu iria mostrar para as crianças o título da história, iria mostrar a letrinha A, e a partir da contação de história nós iríamos trabalhar todo o contexto daquele livro, daquela história. Músicas de avião, movimentos do avião, mostrava gravuras de avião, e aí eu iria trabalhar a letra A, as linhas retas, caso tivesse linhas curvas, e era muito mais prazeroso dessa forma atingir a minha criança positivamente com um conteúdo, passando pela magia da contação de história. Às vezes eu trabalhei até o terceiro ano, terceira série do ensino fundamental. Na época que eu dava aula era a terceira série, agora eu já não sei mais como é que vocês estão chamando aí no Brasil, porque no momento eu moro na Itália já há 10 anos, então algumas palavras se perderam ao longo do percurso. Mas eu dei aula até a terceira série e as crianças tinham em média 10 anos, 9, 10 anos. E eu lembro que algumas vezes crianças minhas chegavam com problema com a família, problema. E eu usava a contação de história, como eu faço aqui com vocês, para demonstrar para minha criança que ela era muito mais forte do que o que ela imaginava ser. Então, a contação de história também serve para levantar, incentivar a autoestima, fazer com que a pessoa acredite nela, fazer com que a pessoa entenda qual o caminho seguir. Eu conheço vários contadores de histórias, mas nenhum supera o meu mestre, Jesus Cristo. Foi o maior contador de história que eu conheço. Quando ele queria falar de um assunto complexo, ele não usava de palavras difíceis. Ele contava parábolas, histórias.
Ele fazia comparações. E dessa forma eu fui seguindo e eu descobri, quase que sem querer, o quanto é mágico esse mundo da contação de história. Hoje eu venho aqui todos os sábados trazendo para vocês argumentos sobre a contação de história, demonstrando para vocês o grande valor dessa arte milenar, que passa de geração em geração e não se perde. Nesse momento em que nós vivemos, a base da tecnologia, tudo é envolvido com celular, computador, tudo é muito tecnológico. Nada mais prazeroso que você sentar com alguém e contar uma história. Nada mais prazeroso que ao colocar o teu filho na cama para dormir à noite, antes que ele durma, você tenha esse contato com ele e conte uma história. Crie laços afetivos com essa criança, memórias afetivas que o tempo não vai conseguir apagar. Então, antes de oferecer uma tela para o seu filho, para o seu aluno, oferece um livro. Dedica um pouco de tempo. E se você quer um tempo de qualidade com a sua criança, com a criança pela qual você é responsável, se você quer ser um professor, você quer se tornar um professor inesquecível, eu te aconselho a aprender a arte de contar história. Ah, mas eu preciso aprender essa arte se eu quiser contar história? Não. Mas se você quiser contar a história de forma a encantar, eu te aconselho que sim. Porque quando nós dominamos algumas ferramentas, o nosso trabalho se torna muito mais forte. Eu comecei a live dizendo: quem aprende não depende. E agora, aí no Brasil, é lei. Contar história virou lei. Eu nunca estive tão feliz com uma lei como essa. Se você trabalha com a educação, saiba que hoje é necessário, se você ainda não sabe, eu vou te contar. É necessário que você conte história em sala de aula. Então, que tal você aprender com alguém que tem tanto amor por essa arte para não contar de qualquer jeito? Que tal você começar a desenvolver a sua memória de uma forma que você escute uma história uma única vez e nunca mais esqueça? Você se tornar um professor criativo, divertido, encantador, incentivador de almas, acolhedor. A contação de história faz tudo isso. Eu já toquei a vida de muita gente e continuo tocando. E eu quero viver da contação de história para o resto da minha vida. E olha que arte maravilhosa! Quanto mais velha você fica, mais experiente. Não tem problema você ter uma boa idade e contar história. Ela não exige tanto do corpo. É muito interessante a contação de história. É muito prazeroso e é mágico. Então, hoje o argumento que eu trouxe para vocês foi esse. Como tirar proveito da contação de história na sala de aula. E eu te digo, existem várias coisas que você pode fazer com a contação de história para tornar a sua aula interessante, criativa e prazerosa. Você pode acalmar sua turma com a contação de história, você pode trabalhar um conteúdo, você pode acolher uma criança, você pode incentivar uma criança, as crianças, os seus alunos, através da contação de história, você pode transformar vidas. Não é linda essa arte? Hoje, eu não preparei uma história para vocês. Hoje eu deixei em aberto,
porque eu queria saber se vocês que estão aqui me assistindo têm alguma história em mente. E esse é um grande desafio. Eu não preparei uma história, vou deixar em aberto aqui, vou pedir para que vocês comentem uma história que vocês gostariam que eu contasse. Eu vou ver nos comentários se tem alguma que eu conheço e vou contar para vocês assim, no improviso. Aí você pode estar dizendo do outro lado, você é corajosa. Não, eu sou preparada. Quando você sabe o que você está fazendo, quando você tem segurança naquilo que você faz, você não tem medo. Não tem medo de desafios. Eu disse lá na frente, vou dizer de novo. Aprenda a contar história, professora, professor. Porque quem aprende não depende. Torne-se um professor encantador, inesquecível. Um professor que transforma vidas, as vidas dos seus alunos, através da contação de história. Não vai contar simplesmente porque está na lei, porque se exige na base nacional como curricular que se conte história, mas porque você sabe da importância disso. Então, eu vou te perguntar, qual história você gostaria que eu contasse hoje aqui? Qual história que você ouviu quando você era criança ou recentemente? E aí, eu vou contar essa história para você. Assim, no improviso. Será que é no improviso mesmo? Eu acho que não. Porque eu venho me preparando há tantos anos. Chegou o momento de me desafiar. Quem topa vir nessa comigo? História de sábios, Flávia Bentes. Oswaldo está dizendo, conta o sítio do seu Lobato. Lobato é ótimo. Deixa eu ver aqui, quem que está falando aqui? Olha só. A Déia Nascimento está dizendo, contar histórias é fundamental para desenvolver a humanidade. Os próprios desenhos rupestres contavam histórias, registravam a vida. Isso. Vamos lá, pedida do seu Lobato. Tchau, Rossana. É uma alegria, né, Oswaldo, tocar o coração de alguém. Maravilhoso. Vocês, quando criança, ouviam história? Qual história vocês ouviam? Vamos ver, até agora só saiu o seu Lobato. História de sábios. Vamos ver. Muito boa tarde para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Qual história você quer que eu conte? Eu estou aqui no Bia Bedran. A Bia Bedran é uma grande contadora de história. Me diz uma história da Bia que você gostaria que eu contasse, Flávia. Pode ser que eu conheça. Se eu não conhecer nenhuma das histórias que vocês estão me pedindo aqui, eu vou improvisar uma das histórias que eu conheço, tá? Vamos lá? Tem vários, né? Tem contos de fadas. O Oswaldo tá pedindo para eu surpreender. Então tá. Vamos lá. Olha só. A Daiane de Cássia Dós está dizendo história do patinho feio. Olha, com base nisso aí que a Daiane está falando. Vocês sabiam que... Esse é um assunto para uma outra live, mas só uma deixa. Que os contos de fadas, eles podem ser usados também com adultos? A Daiane está falando a história do patinho feio. E olha só, eu vou perguntar aqui para vocês, além da história que eu pedi para que vocês me dissessem qual história vocês gostariam que eu contasse,
Se vocês sabem o que se trabalha, o que se pode trabalhar contando a história do Patinho Feio, o que se pode trabalhar com uma criança ou até mesmo com um adulto quando nós usamos essa história, essa fábula. Sopa de pedra é legal. O que se trabalha com a história do Patinho Feio quando se conta essa história para uma criança? Deixa eu ver se vocês respondem aí para mim. Maria Marcelina, Dama Vagabundo. Olha só, tem várias histórias aqui. Vento Norte, não conheço essa. Nuvenzinha Triste, conheço. Dama Vagabundo também. Patinho Feio também. Minha família contava muita coisa de folclore. Dá um medo, né? O meu avô batia, ele saía para fora da casa, tudo fechado, ele ficava batendo na janela, fingindo que era um lobisomem. A minha família é uma família que gosta de contar histórias. Então, com base nisso aí que vocês falaram, eu vou contar, eu vou surpreender vocês. Eu vou fazer como o Oswaldo disse. A diferença entre um e outro, a Daiane está falando, a autoestima, a Flávia está falando, que nós trabalhamos com o Patinho Feio. Também. A diferença entre uma pessoa e outra, né? A autoestima, se aceitar, a aceitação, mas ela trabalha muito mais profundamente. A Deia está falando, seu avô deve ser da minha família, era bem assim mesmo, ele me matava do coração, ficava batendo na porta dizendo que era lobisomem na janela, eu morri de medo. Mas no fundo todos nós somos iguais, de verdade. Com base nisso, eu vou surpreender vocês, vou contar uma história. Vou contar uma história que autoestima, né? Que tudo, a Maria Freire falou autoestima, o Patinho Feio trabalho, a Mi Vivi Ateliê, que tudo tem seu tempo, a Maria Freire Marcelino depois também falou preconceito. Olha quantas coisas se trabalham nessa história, né? Qualquer dia desse, eu vou trazer uma temática bem legal com as fábulas, os contos de fadas, e vou explicar um deles para vocês de forma mais aprofundada, para vocês verem o quanto é interessante. A história do Patinho Feio, eu tinha o privilégio de contá-la para os meus alunos. E aí, eu trabalhava com crianças muito pequenas, na época, e normalmente eu usava essa questão do Patinho Feio, a história em si, para que as crianças se aceitassem. Não que elas tivessem essa questão já com elas naquele momento, porque eram bem pequenas. Mas, ao longo da vida, a gente vai perdendo essa essência de se amar do jeito que nós somos. E aí eu já começava a trabalhar isso com elas desde pequeno, usando essa história. É muito linda. Mas, com base naquilo que o Oswaldo pediu, eu vou tentar surpreender vocês. Existem várias formas de nós iniciarmos uma contação de história. Nós chamamos essas formas de entradas, assim como nós temos formas de finalizar a contação de história. Nós chamamos essa forma de finalização de saída. A contação de história, ela praticamente é como se fosse uma redação, um texto que tem que ter início, meio e fim. Aí no meio tem o ápice da história. Eu vou contar uma história para vocês. Vou tentar surpreender vocês aqui. Uma história de uma raposa e de um corvo. A raposa e o corvo. E diz assim: antes de começar, porém, eu vou usar uma entrada que eu gosto muito de usar para iniciar a contação de história e que eu costumo dizer que é uma entrada mágica. É uma porta que quando você abre, o mundo de possibilidades aparece diante dos seus olhos. E essa entrada é simples, todo mundo usa,
ou todo mundo já ouviu. É o famoso Era Uma Vez. Eu vou contar até 3 e aí você comigo do outro lado, para me dar aquela força, diz Era Uma Vez. Combinado? Vamos lá? 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez um corvo. Ele subiu num galho bem alto em uma árvore, com um pedaço de queijo suculento no bico. Lá embaixo passava uma raposa. Quando ela olhou para cima, ela começou a desejar muito aquele pedaço de queijo, porque ela estava com uma fome e ela não sabia como fazer para chegar no alto daquela árvore e pegar aquele queijo. Mas a raposa é um animal muito astuto, muito esperto. Então ela parou um minuto, pensou e tomou a decisão. No silêncio, ela disse: já sei o que eu vou fazer para pegar esse queijo. Então, muito astuta, ela começou: Senhor Corvo, eu ouvi dizer por aí que o senhor tem uma voz horrível, Senhor Corvo. Os animais, sabe, aqui no bosque, lá longe na floresta, ficam fofocando do Senhor, dizendo: ai, mas você não pode imaginar que voz terrível tem aquele corvo. Mas eu, né? Assim, particularmente falando, eu não acredito que uma ave tão bela tenha uma voz feia, porque olhando para o Senhor Corvo, eu não posso acreditar. Olhe sua plumagem, suas penas, esse negro deslumbrante. Senhor Corvo, sabe, eu estava aqui pensando, por que o senhor não canta para mim, Senhor Corvo? O corvo olhava para ela, com um pedaço de queijo suculento no bico, e começou a dar atenção àquilo que a raposa dizia. E a raposa percebeu, muito astuta, como ela só, percebeu que o senhor corvo estava prestando atenção naquilo que ela estava contando. E ela continuou a história. Senhor Corvo, pois é, ontem, sabe, eu passei, tinha um leão falando lá com a sua leoa e ele dizia: você já ouviu, mulher? Quando aquele corvo começa a cantar, dá dor no ouvido da gente. Senhor Corvo, eles estavam falando mal do senhor, sabe? Dizendo que a sua voz é terrível. Mas, como eu disse antes, eu não posso acreditar, senhor Corvo, porque olhando para o senhor, senhor Corvo, eu tenho certeza que eles estão enganados. Senhor Corvo, cante para mim. Eu gostaria tanto de ouvi-lo cantar, senhor Corvo. Até porque, se o senhor cantar para mim, eu vou poder lhe defender quando eu ouvir alguém falando mal do senhor por aí. Gente, não deu outra. De tanto que a raposa estava contando aquela história dos animais que falavam mal do corvo, que achava que a voz dele era feia, mas que ela, a raposa, achava que ele deveria ter uma voz belíssima, de uma sonoridade incrível. Convenceu o corvo a cantar. E quando ela disse pela última vez: cante para mim, senhor Corvo, eu vou amar ouvi-lo cantar. Cante para mim, a doce melodia da sua voz encantará meus ouvidos. O corvo abriu o bico e, como só os corvos sabem fazer,
Quando ele abriu o bico, deu aquele grito de corvo, o queijo, pof, caiu. A raposa não pensou duas vezes, saltou sobre o queijo, olhou para ele e deu uma bela risada. Ah, senhor corvo, que bobo o senhor é! O senhor acreditou mesmo que eu penso que o senhor tem uma voz bonita? Ai, 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 que tolo! Mas olha aqui, senhor corvo, eu vou ser generosa com o senhor, já que o senhor me deu. Não foi bem dado, porém, digamos assim, me deu o seu pedaço de queijo. Senhor corvo, eu vou lhe deixar uma lição, a moral para tudo aquilo que eu falei. Nem sempre aqueles que estão a lhe elogiar são verdadeiros no que estão dizendo. Tchau, tchau, senhor corvo. E aí, gostou? Gente, a contação de história é assim. Ela é mágica. E dessa história você pode tirar várias lições. Com essa história você pode trabalhar várias coisas com as crianças, até mesmo com o adulto. Me diz uma das lições que você pode tirar dessa história que eu acabei de contar. Me conta aqui nos comentários. Eu amo quando vocês dizem era uma vez. Se eu lhe perguntasse qual foi a frase que te impactou hoje, você poderia me dizer? Você seria capaz de me responder aqui? Qual foi a frase que eu falei hoje aqui que tocou o teu coração? Me conta aqui nos comentários. Olha, a Daiane tá falando que o que ela aprendeu com a história da raposa e do corvo é não dar ouvidos a todos. A Mi Vivi Ateliê tá dizendo, deixe que digam, né? Deixe que digam. E disse também que não deve provar nada para ninguém. Quando você sabe quem você é, não deve provar nada para ninguém. A Isabel Salles está dizendo que pena entrou agora. Isabel, depois vai ficar salva, você pode assistir. Já que a Isabel não assistiu, gente, me diz aí o que foi que você ouviu na live de hoje que tocou o teu coração. Qual foi a frase, qual foi a palavra que você disse, uau, é verdade, é isso. Isso tocou meu coração, isso me fez refletir. Olha, a Déia está dizendo que quem se importa ou se esforça para provar o seu valor tem muito a perder. Que legal! É isso mesmo. Por quê? Porque eu estou pedindo para que vocês deixem aqui nos comentários uma frase que tocou o seu coração. Porque pessoas, quando são tocadas, elas têm o desejo de tocar também. Quando nós aprendemos, nós quase que involuntariamente desejamos repassar aquilo que nós aprendemos. Então, com base nisso, eu vou te pedir o seguinte. Eu vou salvar a live, tá? Aí, quando eu salvar, vocês que estão aqui comigo, que assistiram até o final, e quem não assistiu vai lá e assiste. Você que assistiu e que vai assistir, vai lá, deixa um comentário sobre o que mais te tocou na live de hoje. Qual foi a frase que eu disse? Qual foi o ensinamento que você disse assim? Isso é legal. Isso tem valor. Isso tocou meu coração. Porque aí, quem assistir depois ou quem vê os comentários que vocês estão deixando lá abaixo do vídeo salvo, vão dizer assim, nossa, é interessante. Deve ser legal esse conteúdo. Olha quanta gente comentando. Olha que comentário legal que fizeram dessa live, eu vou assistir. E dessa forma a nossa família virtual vai crescendo. Então, eu vou pedir isso para vocês porque é assim que funciona aqui nas redes. Quando a gente faz um conteúdo, quando a gente traz algo de valor aqui,
para o nosso público, vocês que estão aqui comigo devem saber, a gente tem a intenção de que mais pessoas vejam. Assim, a rede social que a gente está usando, no caso aqui o Instagram, ele vai entregar mais para mais pessoas. E aí mais pessoas conhecem o teu trabalho e você consegue atingir o teu objetivo. O meu é transformar vidas através da contação de história. Então eu vou salvar a live e você coloca lá o que você achou, o que você aprendeu na live de hoje, qual foi a frase que mais tocou o teu coração. A Déia está dizendo, a frase que mais me tocou foi: quem aprende não depende. Amei, é isso mesmo. Quem aprende não depende. E nós sabemos disso, né? Até por ser companheiras de curso. Olha que lindo que o Oswaldo disse. A frase que mais encantou o coração do Oswaldo foi que Jesus foi o maior contador de história que já existiu. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí, mais abaixo... senhor David, tudo bom? Ele está dizendo, olha, o nosso querido David Portez, lembra que eu fiz uma live com ele? Ele está dizendo, aprendi que encanar não é honesto. Maria Freire Marcelino está dizendo, me tocou, quem aprende não depende. Muito bom, isso mesmo. Aí eu fico muito feliz, gente. É isso mesmo ou eu estou lendo errado? O senhor David Portez falou, aprendi que encanar não é honesto. Não sei se eu estou lendo errado ou se é isso mesmo que ele queria dizer. Então eu vou salvar a live. Por favor, vai lá, curte, comenta e compartilha para que a nossa família cresça e fique mais forte. Gente, eu vou nos stories deixar o link do meu canal do YouTube. Já está funcionando, E se você ainda não me segue lá, eu te peço, por favor, vai lá, clica no link que eu vou deixar nos stories. Vai lá no canal do YouTube. Curte os vídeos que tem lá, comenta, compartilha, para que a gente cresça em todas as redes sociais e a contação de história atinja mais corações. Então eu peço para que você me ajude nessa divulgação, na divulgação do meu trabalho, na divulgação das minhas redes sociais, tá bom? Eu conto com você que faz parte da família virtual aqui tão amada da Maria Conta Contos. Então, gente, eu vou salvar a live, você vai lá e comenta, curte e compartilha. Beijo grande no coração de vocês. Até próximo sábado às 14h aí, horário de Brasília, com mais uma contação de história, com mais um tema bacana aqui pra gente refletir e fazer as nossas discussões saudáveis, claro. Até próximo sábado com mais uma história. Tchau, tchau. Arrivederci. Tchau, tchau.